da parte, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade, mediante essa madrugada de quarta-feira, onde nós estamos dando continuidade aos estudos das Escrituras de maneira criteriosa, com o objetivo de encontrar a vida eterna e obtermos todo o conhecimento que se faz necessário nós termos a respeito de Jesus. Sabemos da importância do momento em que nós vivemos. E quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, mais devemos estarmos consolidados nesta verdade. Devemos firmarmos a nossa fé nas promessas imutáveis de Deus. Para isso se faz a necessidade de nós a conhecermos. É preciso nós sermos despertados para aquilo que Deus nos propõe, aquilo que Deus nos oferece, nos coloca como escolha melhor para nossas vidas, que é exatamente a vida eterna por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Ele próprio é a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus, em João 5,39, ele expressa essas palavras narradas pelo apóstolo João, dizendo: examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós buscamos examinar as Escrituras com critério e com o objetivo de encontrar nessas Escrituras, que é a palavra de Deus, a vida eterna. Sermos despertados, primeiramente para a vida eterna. Em meio ao conhecimento de Jesus, aos ensinamentos dos apóstolos, nós vamos adquirir a estrutura ao qual nós precisamos tê-la para mantermos firmes, perseverantes até o fim, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, são esses estudos, esses ensinamentos da palavra de Deus, que vão nos dando a direção, que vão nos dando a diretriz por onde nós devemos caminhar e como nós não devemos caminhar. Então, o apóstolo Paulo continua aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ao qual nós vamos ler nesta madrugada, a partir do versículo 8 ao versículo 16, ele continua ainda tocando no mesmo assunto anterior, a respeito das nossas vidas, ou da vida conjugal. E ele aqui traz não somente a vontade de Deus, como traz também a opinião pessoal dele. É importante nós sabermos discernir essas duas coisas. Nós vivemos em um mundo onde tem influenciado de maneira muito grande as formas como as pessoas devem viver. E então nós devemos nos separar desse mundo, dessa forma, dessa maneira que o mundo ensina. Olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos na palavra de Deus
a forma onde você possa viver de tal maneira que você possa alcançar e obter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele traz como tema aqui, ele diz assim: melhor estar solteiro, vírgula, pior é a separação. Melhor é estar solteiro, mas pior do que estar solteiro é a separação. Então, ele está, a partir do versículo 8, dando então as razões dessa colocação que ele faz a respeito de estar solteiro e a respeito de a pessoa se separar. Então ele diz assim, digo, no entanto, aos solteiros. Primeiro ele vem se referir às pessoas que estão solteiras. Digo aos solteiros e às viúvas: melhor seria se permanecesse como eu. Por que ele diz assim? Melhor seria se permanecesse como eu, as pessoas que estão solteiras ou viúvas. Porque Paulo era solteiro. Paulo nunca se casou. Então, ele tinha noção do que é viver solteiro, mas sendo fiel a Deus. E ele também tinha conhecimento do que é a pessoa se casar e depois se separar, porque isso gera na vida de qualquer casal circunstâncias muito mais difíceis, como ele diz aqui, do que se ele tivesse, ou de que se ela tivesse permanecido solteira, mas sendo fiel a Deus. Ele diz aqui: porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Se a pessoa não consegue controlar os seus desejos carnais, humanos, da sua natureza humana, carnal, então que se case. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Aí está a questão que muitas pessoas, elas preferem estar se queimando de paixão. Olha o resultado, o exemplo que a paixão ela traz como tragédia na vida de uma pessoa. É muito difícil de evitar a paixão, mas se você for uma pessoa capacitada, entendida, que compreende as Escrituras e tem um viver de comunhão, de fortalecimento, de consolidação com o Espírito Santo, você vai conseguir vencer a paixão, porque a paixão ela te queima. E o exemplo está na vida de Sansão. Sansão é um dos maiores exemplos nas Escrituras do estrago que uma paixão pela pessoa errada faz. Porque, embora Sansão, ele, como solteiro, se apaixonou por duas pessoas que não deram certo na vida dele, e ele havia casado com elas e se separou. Mas a tragédia maior veio exatamente por meio da paixão. Ele primeiro se apaixona por uma mulher dos filisteus. Os filisteus, que eram inimigos de Israel, obrigaram a primeira mulher de Sansão a traí-lo, fizeram com que ele ficasse sabendo, porque se ela não traísse ele, os inimigos ameaçaram ela de matar a família dela. Para você ver que quando Satanás ele quer encontrar um meio
de atingir a vida do cristão, do Filho de Deus, ele não se importa com o estrago que vai fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que temos que estarmos, como diz a palavra, seguindo essa orientação de estarmos sempre vigiando em oração. Porque as perseguições, elas são permanentes. As armadilhas e ciladas e laços de Satanás são todos os dias colocados diante da vida de cada pessoa. E se você não tiver discernimento, compreendimento e entendimento, você não vai conseguir se desviar desses laços, dessas armadilhas que envolvem exatamente os teus sentimentos, envolve exatamente o teu coração, envolve as tuas emoções, porque é muito mais difícil de controlar as emoções e os sentimentos, porque se refere ao coração. E a palavra de Deus afirma que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração não é digno de confiança, porque emoções e sentimentos se diz respeito ao coração. Aí a importância de Deus ter nos pedido, é a única coisa que Deus nos pede: filho meu, dai-me o teu coração. Porque é onde mais nós necessitamos que Deus tenha controle em nossas vidas. É exatamente em nossos sentimentos e em nossos corações, em nossas emoções. Porque a maioria das pessoas não tem controle, são dominados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Isso envolve a paixão, envolve a tristeza, envolve a alegria, mesmo que seja passageiro. Envolve todo tipo de sentimentos, amargura, ressentimento. Tudo isso está incluído exatamente em emoções e sentimentos. Ou seja, tudo isso envolve ao coração do ser humano, que é frágil. E que você tem que ter uma percepção espiritual e discernimento e ser fortalecido no conhecimento da palavra de Deus na tua vida, para que você não se envolva com paixões, não seja queimado pelas paixões, porque paixões é passageiro, sentimentos são passageiros, seja qual for o sentimento, ou seja qual for a emoção que você esteja vivenciando na sua vida, tudo é passageiro. São passageiros, mas cada um deixa a sua marca, deixa o seu estrago. Alguns deixam até benefícios, mas são muito poucos. A maioria, geralmente, se deixa consequências que marcam a vida da pessoa o resto da vida. Porque são exatamente quando se envolve a paixão. Sansão se apaixonou por uma mulher ao qual seus pais orientou a ele, dizendo a ele, não deveria ele buscar mulheres dos inimigos de Israel, lá dos filisteus, mas que deveria ele se casar com uma mulher da sua própria terra, do seu próprio povo. Mas ele disse, mas o meu coração quer aquela. Então o que ele estava dizendo? Mas eu estou apaixonado por ela. O meu coração está nela. Os meus sentimentos, as emoções estão ligados agora a ela. Em direção a... Aí então o pai se obriga a ir buscar a mulher para casar com ele. Porque esse era o costume judaico. O filho só poderia casar com a mulher se o pai buscasse a mulher para o filho e ali permitisse o casamento. Então aconteceu a primeira tragédia. A mulher, embora viesse a gostar dele, mas ela tinha, infelizmente, laços
traiçoeiros. Ela não tinha uma vida a qual Sansão tinha diante de Deus. Não tinha compromisso, não tinha aliança com Deus. Então, como ela não tinha um viver cristão diante de Deus, ela estava sujeita a exatamente ser dominada pelas ameaças do seu povo, dos seus líderes, para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão, porque era a força de Sansão que trazia a destruição aos filisteus. Mas como ela não conseguiu, a primeira mulher não conseguiu, aí eles obrigaram a ela a trair ele. E quando ele fica sabendo, eles abandonam ela, ele se separa dela, se revolta contra os filisteus e causa uma grande destruição entre os filisteus, como uma resposta, como vingança. Passa-se alguns dias, alguns meses, não sei quanto tempo se passa, porque a palavra não nos diz quantos dias se passa, mas ele vai e se apaixona por outra mulher dos filisteus, uma prostituta. Não é porque ela era prostituta, não era por isso, mas é porque ele estava se apaixonando pela pessoa errada. Ele não conhecia, ele sabia que fazia parte dos inimigos, e assim como ele já deveria ter pensado, assim como a primeira foi influenciada por eles para tentar destruir a vida dele, ele deveria ter analisado, ter pensado, ter refletido. Não, pode acontecer a mesma coisa com ela, então é melhor eu me desviar. Mas ele não se desvia, ele continua sendo movido pelo sentimento, pelas paixões que queima a pessoa, queima tudo por dentro da pessoa. E ele se apaixonou por Dalila, e a palavra diz que ela era uma mulher muito bonita. E ele então, novamente, conversa com o pai dele, e o pai dele vai atrás dela e faz o casamento dos dois. E eles começam a viver casados. Mas, ao passar dos dias, semana ou meses, aí lá vêm os inimigos de Israel. Lá vêm os filisteus falar com ela, em particular, com Dalila, que ela ofereceram a ela um baú cheio de moedas de prata, que era uma riqueza enorme naquela época, para ela descobrir qual o segredo da onde vinha a força de Sansão. Porque se o inimigo descobrisse a força de Sansão, o inimigo conseguiria escravizar Sansão. Então jamais você deve expor aquilo que Deus dá a você como segurança na tua vida. É como Jesus falou: não lancei as vossas pérolas aos porcos, porque os porcos vão pisar. Então, as circunstâncias, as situações que Deus coloca algo na tua vida de tanto valor, de tanta importância, que você jamais deve expor a ninguém. Porque o apóstolo Paulo afirma isso, quando ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céus. Ele não sabe se foi em espírito ou se foi em carne, mas que ele foi arrebatado, ele foi. E lá ele ouviu palavras tão maravilhosas que não convinha ele falar para ninguém. E ele não falou. Ele escreveu 12 cartas, mas ele não contou nenhuma palavra da conversa que ele teve com Jesus lá no terceiro céus, na glória. Então, há momentos que você só adquire esse discernimento se você examinar a palavra de maneira criteriosa, para você entender de como o Espírito Santo ele busca alertar você
há de fazer com que você se desvie do mal. Assim como Deus, a única coisa que Ele nos pede é o coração, Deus também, em sua palavra, Ele diz para nós fugirmos de toda aparência do mal. Assim como nós temos que entregarmos o nosso coração a Ele, porque Ele é o único capaz de controlar as nossas emoções e sentimentos e mudar, então Ele diz para nós fugir de toda aparência do mal. E aqui o apóstolo Paulo ele está continuando o seu assunto do capítulo 7, onde ele trata esses dois assuntos, da vida conjugal, da vida solteira e da separação. Porque isso para o mundo é normal. É a coisa mais normal que tem para o mundo. É como diz a palavra. No final dos tempos, as coisas seriam como na época de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, não levavam-se a importância de se permanecer casado e enfrentar ambos as lutas do dia a dia, da convivência, que não é nada fácil. Viemos admitir, não é nada fácil conviver com a pessoa durante 30, 40, 50, 60 anos. Bem-aventurados são aqueles que permanecem e passam a vida toda ali, sendo fiel um ao outro. Mas ele continua dizendo aqui: digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria permanecer como eu. Porém, se não vos é possível controlar, se você não consegue controlar sua carne, seus desejos carnais, seus desejos sexuais, então se casem. Porque é melhor casar do que viver queimado de paixão. É melhor casar, porque você estando casado, você não está vivendo uma vida ilícita diante de Deus. Todavia, ordeno aos casados. Aí ele ordena. Todavia, ordeno aos casados. Não eu. Aí Paulo diz, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu, Paulo, em particular, ele está falando em particularmente, não o Senhor, aqui é a palavra dele, aqui é a opinião pessoal dele, não a de Deus, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas ele consiste em viver com ela, não se separe dele, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decide separar-se, que se separem. Ele está falando do incrédulo. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Ou seja, se o relacionamento está trazendo um tipo de escravidão na vida do casal, ele diz aqui, ninguém é obrigado a viver em escravidão. É por isso que quando Jesus foi questionado a respeito do divórcio, porque Moisés havia permitido o divórcio, aí Jesus disse, isso aconteceu, isso foi permitido por causa de vós mesmos, dos vossos pecados. Então,
a palavra do próprio Jesus diz que se é permitido o divórcio, mas tem uma condição para isso, para que isso aconteça. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou porque a pessoa quer ou pensa, por qualquer motivo. Não, tem que ter um motivo ao qual foi colocado na palavra de Deus, que é a traição. Havendo traição, aí sim se dá o direito ao divórcio. E diz aqui: em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. A coisa mais destruidora de um relacionamento é a falta de paz, é a falta de tranquilidade entre o casal. Dificilmente um casal que esteja vivendo unidos no mesmo lar, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, se não tem paz, se não consegue viver em paz, em tranquilidade, dificilmente permanecerá. Permanecerá dificilmente. Porque é um dos fundamentos necessários, é o casal ter paz, é ter tranquilidade. Porque já vivemos em guerra no mundo espiritual. No mundo lá fora, estamos em guerra, constantemente em luta. Você sai para trabalhar e muitas vezes volta do trabalho com a cabeça quente, enfadado, cansado. E quando você entra na sua casa e encontra um lar onde você se sente tranquilo, seguro e em paz, isso não tem preço. Mas se não há essa paz, se não há essa tranquilidade, aí a própria casa da pessoa, o lar, vira um inferno na vida da pessoa. E isso é insuportável. Vai chegar um momento que ele não vai suportar ou ela não vai suportar. Portanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabeis, ó homem, se salvarás tua mulher? Ninguém sabe se vamos salvar a nossa mulher ou se vamos salvar o nosso marido, se o casal, um é cristão e o outro não é, e vice-versa, porque a salvação é individual. Mas o papel, como diz o apóstolo Paulo, ele está dando aqui a orientação pessoal dele, ele está colocando a vontade de Deus, da maneira como ele decide espiritualmente essa questão, que é uma questão muito delicada de relacionamento. Não existe nada mais delicado do que quando se toca em relacionamento. Nenhum casal gosta que ninguém se meta na sua vida pessoal. Isso é com todos. É com todos. É a coisa mais certa que existe nessa vida. É o casal, ele não aceita que nenhuma outra pessoa venha colocar qualquer opinião contrária ou a favor do seu relacionamento. É da pessoa. Ela quer, com a sua família, viver no controle. Mas quem deve estar controlando é o Espírito Santo. Quem deve estar controlando o seu relacionamento é os ensinamentos da palavra de Deus. É uma vida de comunhão com Deus, de fidelidade. Porque quando parte para a traição, a desgraça entra dentro da sua casa. A desgraça entrou na casa de Davi. Por quê? Porque houve uma traição. A desgraça entrou na vida de Sansão. Por quê? Porque ele foi queimado por uma paixão, por uma pessoa errada. Ele amava demais aquela mulher, chamada Dalila, mas ela não amava ele, o tanto quanto ele a amava. E ela era uma pessoa que tinha suas emoções e o seu coração e os seus sentimentos ligados às riquezas deste mundo.
as coisas deste mundo. Então, quando os seus inimigos chegaram para ela e ofereceram a ela dinheiro que tornava ela rica o resto da vida dela, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, ela então começou a trabalhar. E não tem ninguém mais inteligente do que uma mulher. Não há uma pessoa mais inteligente e capaz do que uma mulher. Vocês pensam que a mulher é um ser frágil? Não é. É um ser extremamente inteligente e capaz. Você olha pelos exemplos da palavra de Deus. Isso tem exemplo negativo, mas tem exemplo positivo. Dalila era uma prostituta antes. Ela deveria ter sido grata a Deus por ter encontrado um homem que amasse ela tanto quanto Sansão amava e cuidava dela, protegia ela. Ela deveria ter essa consciência que Sansão jamais iria deixar ninguém causar nenhum mal a ela. Como os inimigos não poderiam causar mal a ela, os inimigos ameaçaram a matar a família dela, os pais dela, e ofereceram a ela dinheiro. Mas, como diz a palavra de Deus, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, ali estará o teu sentimento, as tuas emoções. As tuas emoções e os teus sentimentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos estão sempre ligados àquilo que o nosso coração enxerga como algo de valor. Se são as coisas desse mundo, então você vai tender as suas emoções e os sentimentos para as coisas desse mundo. Se é o dinheiro, então você vai pender para o dinheiro. É como a palavra de Deus diz. Aí você vai entrar no mundo da corrupção, vai entrar no mundo dos negócios errados, ilícitos, vai enganar, vai trapacear até mesmo os seus irmãos na fé, vai prejudicar, seja quem for, para você adquirir o dinheiro ao cujo teu coração está apegado a ele, porque você olha o dinheiro como o maior tesouro para a tua vida. E o nosso maior tesouro não é as coisas deste mundo, porque é passageiro. Jesus diz, não ajunteis tesouros aqui nessa terra. Além da traça destruir, corroer, vem o ladrão e rouba. Mas ajuntai os tesouros no reino dos céus, onde lá a traça não entra e nem o ladrão consegue roubar. Então a nossa vida, o nosso tesouro tem que estar escondido em Deus, em Cristo Jesus, que é exatamente a vida eterna, por meio da graça dele, derramada na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós, para nos salvar e para nos perdoar. A vida de relacionamento familiar, conjugal, ou solteiro, ou separado, são 3 circunstâncias diferentes que o apóstolo Paulo coloca aqui. É difícil para o solteiro hoje permanecer solteiro? É. Por quê? Porque o mundo oferece. O mundo apresenta a ele uma vitrine de imensas possibilidades de atração carnal para ele, pecaminosa, de imoralidade. E isso vai, sem dúvida alguma, se ele não for forte, se ele não viver no espírito, porque aquele que vive no espírito, ele não cumpre a consciência da carne, ou seja, ele não satisfaz a vontade da carne. Mas para isso é preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida no Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus, mortificando a sua própria carne em Cristo Jesus. Aí a sua carne não vai ter essas paixões que queimam. Você vai saber dominar. Como Deus disse para Caim, o pecado está à tua porta, mas cabe você dominar. Todas as coisas estão, como diz aqui o apóstolo Paulo, que nós já lemos, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Você tem que entender aquilo que é proveitoso e aquilo que não é proveitoso. Aquilo que vai trazer o bem, aquilo que não vai trazer o bem. Mas quando você está cego pela paixão, como Sansão, você vai trazer uma desgraça para a tua vida lá na frente.
A pessoa que está apaixonada só enxerga o presente, só enxerga e satisfazer os seus desejos carnais, pecaminosos. Aí, quando passar, porque é passageiro, quando passar, aí vem a tragédia. Aí a pessoa descobre o quanto estava errado. E aí vem o sofrimento. Aí precisa ter muito sustento espiritual, psicológico, mental, para poder lidar com a rejeição ou com a separação. Porque gera, queira que não queira, gera estragos na vida de qualquer homem ou de qualquer mulher. É por essa razão que o apóstolo Paulo está trazendo aqui a opinião dele, a orientação que ele tem de Deus para as pessoas. Se não se consegue conter, controlar os seus desejos carnais, então você casa. Que aí você vai ter sua esposa, vai ter sua mulher, vai ter sua companheira e vai satisfazer os seus desejos carnais de maneira lícita, correta diante de Deus. Mas o mundo ensina a conta completamente diferente. Você não pode ter o mundo como modelo. O mundo lá faz com que você viva com várias mulheres. O mundo lá fora, sem Deus, é um mundo de traição, de infidelidade. Vive as pessoas movidas por paixões, por desejos carnais pecaminosos e imoralidade. E você não pode ter o mundo como modelo de sua vida cristã. Você tem que se separar, se reservar para Deus, em busca exatamente para que você possa obter uma vida eterna com Deus. Satanás todos os dias coloca o pecado à tua porta. Mas Deus nos deu a graça de poder dominá-lo. Nós só aceitamos se quisermos. Nós só praticamos se quisermos. Deus não nos obriga. E nem o Satanás tem o poder de nos obrigar a cometer nenhum pecado. Ele lança as ciladas. Ele lança as armadilhas. Ele lança os seus laços. A pessoa só cai se ela estiver cega espiritualmente. Como Sansão estava cego espiritualmente por causa de uma paixão por uma mulher. Não era pelo fato dela ser prostituta, porque nós temos um outro exemplo positivo da prostituta Raabe, que ela já toma uma decisão para salvar a vida dela, para mudar a história da vida dela. Então não é o fato da pessoa ter uma vida errada que não possa mudar, que não possa melhorar, que não possa ser transformada. Assim também como a pessoa, porventura, que tem uma vida errada e querer permanecer errado. É uma escolha de cada um. Mas as consequências vêm. As tragédias vêm depois. A colheita vem depois. E a colheita ninguém pode escolher. Porque você plantou. Você tem que colher o que plantou. É uma lei que rege todo o universo. Determinada por Deus. E que não pode ser mudada. Então, para nós encerrarmos esse assunto que o apóstolo Paulo trata aqui no capítulo 7, hoje a partir do versículo 8 ao 16, porquanto, como pode saber, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como pode saber, ó homem, se salvarás a tua mulher? Você não sabe, mas você deve viver a vida cristã com fidelidade, para que através da tua fidelidade Deus possa ter misericórdia e salvá-lo, a tua família e os teus filhos serem santificados, como diz aqui o apóstolo Paulo, serem separados para Deus. Mas se vier a acontecer, como disse o apóstolo Paulo aqui, se vier a acontecer, que aconteça porque você está vivendo uma questão onde você está sendo escravo, não está tendo paz. Se não consegue suportar isso, se não consegue conviver com essa situação, então, se isso vai te destruir, está te destruindo espiritualmente, está te destruindo na tua vida comunhão com Deus, você não pode carregar uma carga além daquilo que você não suporta.
Se não houver o escape de Deus, se houver o escape de Deus, você vai pelo escape que Deus te dá. Porque é assim que a palavra de Deus diz, que não há provação que não seja humana, mas Deus dá o escape. As provações não vêm além de nossas forças. Quando ela vem além de nossas forças, Deus dá uma saída. Então, cada um deve se conter na sua vida espiritual. Seja ele solteiro, seja casado, ou seja separado. Ele tem que viver uma vida para Deus. Diante da vontade de Deus, dos ensinamentos, da palavra de Deus. Se puder evitar, evita. Se puder evitar a separação, evita. Como diz o apóstolo Paulo aqui. Evita. Seja forte. Agora, se não puder evitar, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aí você não é obrigado a viver numa escravidão ou numa vida sem paz. Porque uma vida sem paz dentro de um lar, de uma família, gera uma tragédia em cima da outra. De mágoas, de ressentimentos. E isso vai levar o casal, um ou outro, a cometerem traição, infidelidade. E ali Satanás vai começar a criar o seu ninho de destruição para aquela família. Então, você precisa o quê? Obter a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, a direção do Espírito Santo, para que você possa ser forte e suportar e manter diante de Deus em oração, vigiando em oração. Por isso que a palavra diz que nós temos que vigiar em oração. É quando você está orando e você está vigiando contra o mal que está lutando contra a tua casa, a tua família, contra a paz do teu lar, contra o bem-estar da tua família. Você tem que estar orando constantemente, repreendendo a força do inimigo, as ciladas e armadilhas do inimigo, pedindo a Deus que Deus o livre de todo o mal que há nesse mundo. Que Deus te livre dessas circunstâncias do inimigo que ele coloca para destruir a tua vida, para destruir a tua casa, para destruir o teu lar, para destruir a tua família. Assuntos relacionados à família, ninguém gosta que seja tocado. Por isso, dificilmente, raramente, esse assunto é tocado entre a igreja, a não ser em reuniões reservadas. Mas deveria ser exposto, deveria ser ensinado, de maneira que a palavra de Deus ensina, para que as pessoas possam tomar suas decisões e possam ser felizes e possam viver em paz, em tranquilidade, ou ser fortalecidos, consolidados para vencer as circunstâncias adversas que ocorrem em um relacionamento. Se ter a sabedoria de saber, muitas vezes, estar calado e ter a sabedoria de saber falar na hora certa. Agora não pode um casal viver dentro de casa sem paz, sem tranquilidade, porque o mundo lá fora já é uma guerra. E o ambiente que ele tem que ter de paz é a sua casa. A segurança que ele tem que ter é a sua família. É onde ele tem que se sentir seguro diante de Deus. É quando ele está com a sua família. É quando ele vive em paz com a sua família. Mas Satanás está sempre lutando, guerreando, criando circunstâncias nas famílias para que elas vivam em guerra e se destruam. Porque esse é o propósito de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele destruindo a família, ele não atinge apenas duas pessoas. Ele atinge várias pessoas. Os filhos sofrem as consequências. Os parentes se envolvem e também sofrem as consequências. E aí se gera uma corrente de situações
desagradáveis e destruidora, porque causa inimizades, revolta, e tudo isso é o quê? É um plano do inimigo para destruir o maior bem que Deus nos concedeu aqui nessa terra, que é ter uma família. Por isso, Salomão diz, aquele que encontra uma esposa, uma mulher virtuosa, encontra o maior tesouro da sua vida. É como se encontrar uma pérola. Então, não se deixe ser queimado pela paixão, como Sansão. Não se deixe ser envolvido pelas coisas, pelos desejos deste mundo, carnais, pecaminosos. Você que vive uma vida de solteiro, se contém. Se você não pode se conter, então se case. Porque é melhor você se casar e ser salvo do que você viver solteiro, cometendo o pecado, se envolvendo com a imoralidade. Isso vai destruir a tua vida espiritualmente. Vai impedir você de alcançar a vida eterna. Porque se você não tem um propósito de uma vida eterna, então você não tem vida nenhuma. Você vive como se nada tivesse valor para você. Como se nada fizesse sentido para você. Mas você esquece de que você é eterno. Que tua alma é eterna. Que vai ter que prestar conta com Deus. E que assim como existe os céus, o reino de Deus, assim existe o reino das trevas, assim existe o inferno. E a escolha é sua. É de cada um, é pessoal, é individual. Deus não obriga ninguém. Como diz aqui o apóstolo Paulo. Deus não obriga ninguém. Deus não vai pegar você à força e levar você à força aos céus. Ele vai te propor o caminho para você alcançar o reino dos céus. Esse caminho é Jesus. Mas primeiro você tem que ser despertado com o desejo de querer a vida eterna, como Jesus nos orientou, lá em João 5,39. Primeiro se desperta o desejo pela vida eterna. Aí você vai buscar conhecer a Jesus, o que se diz respeito a Jesus, que é quem vai te conduzir à vida eterna, por meio do Espírito Santo. É uma luta diária, por isso Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Há muitas ocasiões que Jesus diz, se não fizer isso, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Então, essa é a importância de você conhecer as Escrituras, de você examinar de maneira criteriosa, para você saber aquilo que Jesus diz que te impede de entrar no reino dos céus e aquilo que Jesus diz que te leva ao reino dos céus. Agora, se você quiser viver uma vida dupla, você não consegue. Você não consegue servir a dois senhores. Você não consegue amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ou você ama um e aborrece o outro. Ou você é fiel a um e é infiel ao outro. Não há como você amar a Deus e amar o mundo. Não existe, não tem possibilidade. Então você tem que dar prioridade, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te dê sabedoria. A você, amado irmão em Cristo Jesus, a você que está a nos ouvir, você está vivendo um momento de turbulência em seu relacionamento, em sua família, conjugal, ou na vida de solteiro, ou na vida de separado. Que Deus te dê sabedoria para que você possa tomar a direção certa, correta em tua vida, para que você encontre perante Deus o conserto, para que você encontre perante Deus um meio, que Deus crie uma circunstância, um meio, para que você esteja fazendo a vontade de Deus e negando a si próprio em busca da sua vida eterna em Cristo Jesus. É fácil? Não, não é fácil. É uma das circunstâncias mais difíceis, mas não é impossível, porque Deus nos capacita. O Espírito Santo, ele está aí para te ajudar, para fortalecer, consolidar você, te dar entendimento e sabedoria.
Se você estiver ligado às coisas de Deus, se você estiver sempre ali sendo direcionado pelo Espírito Santo nas coisas de Deus, você não vai se expor. Quanto mais você se expõe, mais você passa por possibilidade de encontrar uma cilada, uma armadilha ou um laço de Satanás contra a tua vida. O cristão tem que ser reservado. O cristão, a palavra já diz, ele tem que ser separado. Sem separação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem separação, ninguém verá a Deus. Não é a separação do homem e da mulher, não. É a separação das coisas do mundo. E hoje o cristão, ele quer estar se colocando como vitrine perante o mundo. Quer estar em todo lugar, quer participar de todas as coisas. Eu não vou viver uma vida presa, eu não vou viver uma vida só de casa para a igreja. Então, não seja cristão. Se você não tem uma estrutura espiritual para ter uma vida social, então se contém em estar com a sua família. Gaste o seu tempo com a tua família. Não fica aí sendo uma vitrine para as ciladas e armadilhas de Satanás. Porque aconteceu com Davi, e Davi era rei. Era um homem que Deus encontrou segundo o coração de Deus. Mas todos eles tiveram seus momentos de falhas, para mostrar que nenhum é perfeito e que todos nós precisamos da graça de Deus. Quando você se acha perfeito, aí é porque a arrogância e o orgulho adentrou no teu coração. E aí vem a queda. Aí Deus permite o teu fracasso, a tua queda. É só por causa da arrogância, do orgulho. Você não deve se achar perfeito, ou melhor do que ninguém. Você deve ter sempre a humildade e a simplicidade de se colocar diante de Deus, pedindo a Deus todos os dias que a graça dele te conceda, que você permaneça fiel a ele. Fiel a ele, simples e humilde, vigilante em oração, tendo a percepção, o discernimento de tudo que acontece ao teu redor, para que você, mediante o Espírito Santo na tua vida, você tome as decisões que te livrem dessas ciladas e armadilhas de Satanás. E que você não seja envolvido por essas paixões que queimam. Elas queimam, como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Ela queima por dentro. Versículo 9. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se case, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. É melhor você casar do que você viver queimando de paixão. E aí, a paixão, como é passageira, como é uma coisa artificial, ela só vai trazer desgraça, dor, sofrimento, decepção, angústia na tua vida. Em algum momento vai acontecer. Não pense que não vai acontecer, que vai. Em algum momento vai acontecer. E aí, se você não tem uma estrutura espiritual, é o que acontece. As pessoas acabam cometendo suicídio, entram em depressão. Por quê? Porque ela passou por uma decepção muito grande em que ela não tinha estrutura suficiente para suportar e para entender. Então você tem que olhar para as Escrituras. Você tem que olhar para a necessidade que você tem, que a palavra de Deus diz que você tem, de ter uma vida espiritual, consolidada, firmada na fé, direcionada, cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem deve estar guiando a tua vida, controlando as tuas emoções, os teus sentimentos. E você tem que fazer o seu papel de ser vigilante em oração, de você não querer ir na onda do mundo e se tornar uma vitrine para o mundo. O mundo, a vitrine do mundo é só enganadora, ilusória, de pecado, de imoralidade e de tudo que é errado e de tudo que é contra Deus. O mundo é contra Deus. O sistema do mundo é contra Deus. Então você já saiu de lá. Você não tem que se envolver.
Se vai sair, saia com a tua família. E saia em ambientes que sejam saudáveis, para você estar com a tua família. Porque se você não vigiar, é exatamente nos ambientes que não são saudáveis que Satanás vai lá colocar a cilada contra a tua família, contra a tua vida. A primeira vez você até não vai levar em conta, mas ele vai insistindo. Satanás vai insistindo até conseguir. Até que um momento você está vivendo uma fase de fragilidade, e aí é nesse momento que Satanás ele laça você. E aí destrói a tua casa, destrói a tua família. E aí você não vai ter paz, não vai ter tranquilidade. E se você não tiver uma estrutura espiritual, para você se erguer, não é nada fácil. É uma luta que vai exigir muito mais esforço. O filho pródigo exigiu muito mais esforço para voltar à casa do pai do que o esforço para sair. Ele não teve esforço nenhum para sair. Ele apenas pediu para sair e o pai deu a permissão a ele e deu as condições que ele pediu. Mas para voltar foi muito difícil. É muito difícil. Você que conhece o caminho de Deus, que já tem conhecido, já tem experimentado a palavra de Deus, já tem sido cheio do Espírito Santo, é quase impossível. A palavra de Deus diz que é quase impossível você conseguir retornar. Quase impossível. A pessoa que já foi cheia do Espírito Santo de Deus, ela nega a Jesus, crucifica ele novamente, ou como o apóstolo Paulo diz, esvazia a cruz de Cristo, por causa de suas escolhas essas que são direcionadas e movidas por sentimentos e emoções. Os sentimentos e as emoções e as paixões, elas não levam você a lugar nenhum, a não ser a dor, a não ser a decepção, no futuro, nos dias lá na frente. Difícil de se controlar, mas você pode evitar, sabendo escolher entre aqueles que servem a Deus, a pessoa para estar ao teu lado, orando a Deus. Ninguém conhece ninguém, até que você conviva com a pessoa. Para Sansão, Dalila era a melhor pessoa do mundo, até que ele descobriu. Quando ela começou a insistir, ele deveria ter percebido os detalhes. Ela insistia. Se você me ama, você deveria fazer isso por mim. Se você me ama, você deveria me dar isso. Se você me ama, você deveria me contar esse segredo. Quem ama não tem segredo. Não é assim que o mundo ele dita? Não é assim que o mundo ensina? Se você ama alguém, você não tem segredo. Mas tem segredos com Deus que não podem ser revelados. Nem para quem vive com você. Sansão tinha segredos com Deus. Uma aliança com Deus, a qual Deus disse que ele não deveria revelar para ninguém. Nem para a esposa dele, nem para a família. Era uma aliança dele pessoal com Deus. Mas ela insistiu, até que ele ficou angustiado, até a morte. Ou seja, se angustiou tanto, que desejou até morrer. Mas como ele era queimado por essa paixão, que diz aqui o apóstolo Paulo, ele acaba revelando o segredo ao inimigo, a Dalila, que ela não amava ele, porque se ela amasse ele, ela jamais iria querer que ele quebrasse aquela aliança que ele tinha com Deus. Porque ela sabia que, por meio dessa aliança que Sansão tinha com Deus, Sansão tinha condições de proteger a ela e até a família dela. Mas ela não era como ele. Não tinha compromisso com Deus. Não era do povo de Deus. Então é difícil para muitas pessoas, muitos lares, muitas famílias,
vive momentos muito difíceis. A convivência em muitos lares, em muitas famílias, em muitos casais, tem sido muito difícil. E cada vez vai se tornando mais difícil por causa do mundo que nós vivemos. E a pessoa, se ela não buscar em Deus a sabedoria, não buscar examinar a palavra de Deus de maneira criteriosa, em busca da vida eterna, tendo como objetivo principal a vida eterna, aí ele vai procurar negar a si mesmo, vai se procurar se conter, se desviar do mal, fugir da aparência do mal. Ele vai buscar uma vida de oração, de comunhão com Deus, de estar em ambientes saudáveis, de estar na igreja. Às vezes você deixa de ir para a igreja para ir para outros ambientes que é fora da igreja. Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem coisa melhor do que você estar na casa de Deus, porque é o lugar onde você se sente mais protegido. Porque lá você está se levando uma vida de convivência, de consolidação, de firmeza na sua fé, em comunhão com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo. E a palavra ali vai te fortalecer. As orações vão fazer efeito na sua vida. Ontem eu tive uma experiência agradável. Eu estava sentado aqui em frente à casa, esperando o leite, o homem do leite chegar para eu comprar o leite, na cadeira, na calçada. De repente encostou um carro, um casal, perguntando se poderia colocar o carro ali, enquanto ele iria ali resolver um problema, uma situação de conserto de um aparelho que ele vinha trazendo. Eu disse: pode, eu não vou sair, eu não vou sair, pode ficar à vontade. Aí ele olha para mim e diz assim: você não é o pastor Edivânio? Eu disse: sou eu mesmo. Rapaz, eu te conheci há 30 anos atrás. Você pregando Aí disse o nome da localidade, distante. Há 30 anos atrás eu ouvia você pregar naqueles cultos, campal. E agora ele disse: e agora eu sou crente, eu e minha família. Então a semente que nós semeamos pode demorar o tempo que demorar, mas ela vai fazer o efeito. Ela vai trazer o resultado pelo qual Deus a designou. Quantas pessoas nós não temos pregado? O resultado às vezes não vem na hora. Por quê? Tem semente que demora mais tempo para crescer, tem um tempo de nascer, crescer e produzir. E cada árvore é diferente uma da outra. E por isso que nós temos que ter paciência. Eu nem o reconheci. Como poderia eu imaginar que aquele homem um dia estava lá, presente nos cultos, há 30 anos atrás, quando eu estava pregando em localidades campais, distantes. E é bem distante o local. Difícil acesso. Mas nós íamos. Íamos, eu e um outro irmão, que ele até citou o nome, que era o Zé Bruno, que Deus já tem com ele, que era um ex-curandeiro, que Deus salvou a vida dele. Estava doente, estava enfermo, ele vivia 20 anos servindo ao diabo, e o diabo não curava ele, porque o diabo não tem poder de curar ninguém. E aí um dia ele mandou me chamar na casa dele, contou a história dele, nós fizemos uma oração no nome de Jesus por ele, e ele foi liberto, foi curado imediatamente, e passou a servir a Jesus. E aí, sempre quando eu ia para os lugares distantes, ele era muito conhecido, as localidades distantes, eu levava ele comigo, como testemunho do que Deus fez na vida dele. E esse homem lembrou disso. Há 30 anos atrás, eu me lembro quando você, junto com
aquele senhor, José Bruno Elias, você estava lá, pregando a palavra de Deus, e hoje eu sou crente. Então, continue pregando a palavra de Deus, continue servindo a Deus, continue se reservando, preservando o teu lar, a tua casa, a tua família. Se é casado, se é solteiro, se pode se conter, então permaneça solteiro. Agora, se não pode se conter, não se pode se controlar, os seus desejos carnais, a sua natureza carnal, se você não tem esse controle espiritual, então se case. Se separar, então que você procure consertar a sua situação diante de Deus, para que você possa ter uma vida de paz, de tranquilidade e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Cada um é cada um. Cada pessoa tem um processo diferente. Não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Não podemos dizer que Deus não permite o divórcio. Não. A palavra de Deus diz isso. Jesus disse que é por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, que Deus permitiu, que Moisés permitiu o divórcio. Mas não é que Deus permitiu que cada um vai se divorciar por qualquer razão, por qualquer motivo. Não. Tem a razão, tem motivo que Deus permite. Mas se puder evitar, melhor ainda. Então viva uma vida de oração, vigiando em oração. Nas suas orações, vigie, ore pela sua casa, pela sua família. Se contém, não queira ser vitrine para o mundo, porque aí você se expõe. Quanto mais você se expõe, mais Satanás tem possibilidade de armar ciladas e armadilhas e laços contra a tua vida. Não pense, eu sou forte, suficiente, comigo isso não vai acontecer. Irmãos, nós não temos essa força que você imagina, não. Como ser humano, nós não temos essa capacidade, não. Satanás é muito mais astuto do que nós. Os filhos das trevas, disse Jesus, são muito mais astutos do que os filhos da luz. Não, mas eu não caio nessa, não. Não vigie, não, para ver. Não vigie em oração. Satanás está ouvindo. Quando você diz, eu não caio, não. Não cai, não? Então começa. Começa aí, em ambiente que você não deve estar. Mesmo que aparentemente pareça ser um ambiente saudável, mas você não sabe o que Satanás está lá, reservando para você. Porque ele anda ao derredor de você, vigiando a tua vida. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando ele não faz isso, ele lança os demônios que rastejam ao meio-dia, em busca das presas dele. É assim que a palavra nos ensina. E nós temos que o quê? Nos preservar. Nós temos que vigiar. A maturidade só vem com o tempo, é verdade. Às vezes é preciso passar por tantas experiências amargosas, doloridas. Às vezes é preciso passar por tanto sofrimento para se amadurecer. Mas é melhor alcançar a maturidade enquanto ainda estamos vivos. Porque por ela nós podemos adquirir o conhecimento de Deus e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mas Salomão diz que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então observe as consequências que têm acontecido na vida das pessoas que têm tomado decisões erradas, que têm ido por conselhos errados, que sempre tem alguém que Satanás usa que te dá um conselho errado, que te dá uma orientação errada. Não faça isso, não faça dessa maneira, não aceite isso. Examine a primeira palavra. Ore primeiro a Deus. Vigie em oração. Examina tudo e retém o bem. Como disse o apóstolo Paulo aqui na primeira carta de Coríntios, aceita aquilo que é saudável. As coisas te são permitidas. Todas as coisas te são permitidas. Mas só acolha o que é saudável, a sua vida. Paulo diz, tudo me é lícito. Mas eu aprendi a dominar todas essas coisas. Aprenda a se dominar.
Não é porque é lícito que você pode fazer que você vai fazer. Não, se domine, se controle. Olha se é saudável, se é proveitoso para a tua vida. Seja a tua vida de solteiro, conjugal ou separado, mas que você olhe só para aquilo que vai lhe trazer o bem espiritualmente, para que você possa alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê graça, porque é uma das situações mais difíceis de se lidar, de se conversar, de se falar. É sobre a vida conjugal, é sobre separação, é sobre a vida de solteiro. Porque as pessoas, elas têm essa natureza humana de não aceitar conselhos a esse respeito, ou que alguém toque em assuntos que são particulares da pessoa, do viver da pessoa. É da natureza humana da pessoa isso. Então o que nos resta é orientar a pessoa pela palavra de Deus e a orar e vigiar em oração. Que cada um possa se vigiar em oração. No nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, abençoe a tua casa, teu lar, tua família. Que o Espírito Santo controle a tua casa, teu lar, tua família. Que o Senhor venha tirar todo o mal da tua casa, toda influência maligna, todo espírito de discórdia, de intriga, de briga, de confusão, seja repreendido no nome de Jesus, da tua casa, da tua família. Que a tua casa seja um lar de paz, de tranquilidade. Que quando você entrar dentro da sua casa, você se sinta como se estivesse no céu. Tranquilo, seguro, em paz. Encontre alegria. Encontre motivos ali de alegria, de regozijo, de satisfação, por estar com a tua família unida dentro do seu lado, da tua casa. Isso não tem preço. Isso é algo inestimável e que você deve lutar para ter e usar sabedoria para lutar contra o mal que sempre procura adentrar na sua casa através de quem der lugar. E às vezes manda até os mensageiros de Satanás, ele manda os mensageiros deles à tua casa para dar pitaco errado, para destruir a tua casa, para destruir a tua vida, para destruir o teu casamento, para destruir o que você tem de maior valor, que é a tua família. Preserve a tua família, porque a família foi constituída por Deus. É algo que Deus tem como honra e que nós temos que honrar. Digno de honra é o matrimônio, diz a palavra de Deus. Então, que você seja abençoado na tua casa, junto com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos. Que a graça do Senhor esteja lá, guardando e protegendo, livrando de todo mal. E seja vigilante em oração. Não se acha tão perfeito, tão capaz, tão santo, que você vem achar que consegue se livrar de qualquer situação, de qualquer armadilha, de cilada de Satanás, se Deus não estiver te guardando. Se você começar a colocar o pé onde não deve, você está colocando a sua vida em risco. Davi colocou o pé dele onde ele não devia. Ele era para estar num lugar e preferiu estar em outro lugar, mesmo que fosse a morada dele, mesmo que fosse a casa dele. Mas naquele dia, naquele ano, naquele momento, não era para ele estar em casa. Ele era para estar na batalha, junto com os demais soldados, como muitas vezes ele fez, a vida toda dele. Mas ele não fez, não quis. Por quê? Não, eu sou rei agora eu vou à guerra o ano que eu quiser, o dia que eu quiser. Se achou forte, se achou fortalecido. Sansão também. Mesmo quando ele conta o segredo dele para Dalila dá um remédio a ele que ele adormece, e quando ele se acorda, ele não percebe que as tranças dos seus cabelos estão cortadas. E o segredo de Deus era esse, que ele não deixasse ninguém cortar as 7 tranças do seu cabelo, porque ali era o sinal da aliança de Deus, da força de Deus na vida dele. Então,
A Bíblia diz que ele não percebeu que Deus não estava mais com ele. Aí quando ele se desperta, quando Dalila diz, Sansão, acorda, lá vem os filisteus. Aí ele se levanta, ele se acorda, se desperta, se senta e diz, o Senhor vai me dar força para derrotar esses inimigos. Mas aí os inimigos chegam e prendem ele. E quando ele percebe, Deus não está mais com ele, porque ele quebrou a aliança com Deus. Tudo por causa de quê? De uma paixão que queimava ele por dentro. Não tem coisa pior do que essa paixão que queima a pessoa por dentro, que cega espiritualmente, cega a pessoa completamente. A pessoa se acha a única pessoa certa no mundo. E a pessoa só enxerga aquilo que é errado como se fosse certo para a vida dela. Então toma cuidado. É o que o apóstolo Paulo está procurando aqui nos alertar. Toma cuidado. Olha o que é melhor para a tua vida. Faça o que é melhor para a tua vida. Que te leva à salvação, à vida eterna com Deus. Fazendo a vontade de Deus. Deixa Deus agir na tua casa. Deixa Deus agir no teu lar, na tua família. Através das suas orações. Orando e vigiando. Sendo prudente. O que é ser prudente? É ser cauteloso. É analisar. Eu posso estar nesse lugar sem ser contaminado, sem ser influenciado? Eu posso estar nesse lugar e ter discernimento se houver alguma armadilha, alguma cilada, algum laço do inimigo e eu me desviar? Você não deve ir desprotegido a lugar nenhum, espiritualmente falando. Você não deve estar em lugar nenhum se você não está espiritualmente preparado para estar. Às vezes parece um lugar tão simples, tão seguro, mas você não sabe. Você não conhece o mundo espiritual. Você não enxerga como Deus enxerga, como o Espírito Santo enxerga. Aí você não tem orientação de Deus, não tem orientação do Espírito Santo e vai para onde não deve ir. E ali você vai se acostumando até que o inimigo laça você. O inimigo faz passar nos teus olhos aquilo que atrai a sua carne, atrai os teus desejos carnais, pecaminosos. E você não é forte o suficiente, como diz aqui o apóstolo Paulo, você não é forte o suficiente para suportar, e você vai cair nas armadilhas. E aí você vai ter a tua vida destruída. A tua comunhão com Deus destruída. Pelo pecado, pela imoralidade, pela traição. Então viva uma vida de separação. Santificação quer dizer separação. Viva uma vida de separação para Deus. Viva uma vida de separação para Deus. Com a tua família. Se puder, ir somente à igreja e à tua casa. E cumprir as responsabilidades de seu trabalho. Com a sua família, com a sua casa. Se preocupando só com a sua família, com a sua casa, com a igreja. Não há nada melhor. Porque aí você está se protegendo. Só esteja em lugar em que você esteja completamente consciente de que a graça de Deus, de que o Espírito Santo está contigo, te dando discernimento para você perceber se houver alguma armadilha do inimigo, você se levantar e sair. Se levantar e sair. É isso que você tem que fazer. Quando você chegar no ambiente e percebe que ali tem alguma armadilha, alguma cilada, algum laço de Satanás, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, contra a tua esposa, contra você, você deve imediatamente se levantar e ir para casa. Não queira ser vitrine para o mundo, porque aí você coloca a tua vida em risco. Espiritualmente você coloca a tua família em risco. Você coloca toda a tua casa em risco. Porque o mundo quer isso. O mundo está aí, cheio de vitrine, de pecado, vitrine de imoralidade, de todo tipo de perversão, de luxúria, para atrair quem? Atrair quem não está preparado. O inimigo está procurando a quem pode tragar. Se ele encontrar alguém desprevenido, ele vai tragar, ele vai destruir. E aí você vai perder a tua vida eterna por causa das coisas desse mundo. Então, se preserve, se separe para Deus, sirva a Deus. Sirva a Deus com tudo que você tem.
com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu vigor. Sirva a Deus, se dedique a Deus, à obra de Deus. Tanto que a obra de Deus está precisando. Então se dedique à obra de Deus, faça algo pela obra de Deus. Invista no reino de Deus, na obra de Deus. Viva uma vida separada para Deus. Saiba, seja sábio. Tenha a capacidade de saber entrar e sair em qualquer ambiente sem ser contaminado. Veja aqueles 2 espias que Josué mandou à cidade de Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta. Mas eles souberam entrar e souberam sair, sem ser contaminado. E ainda levou aquela prostituta a se livrar da morte, ela e toda a família dela. E ela foi a única prostituta que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Porque ela foi levada a viver com o povo de Israel, com o povo de Deus, casou com um judeu, gerou filhos, viveu uma vida correta, deixou o passado para trás. Assim como muitos exemplos citados no Novo Testamento, nos Evangelhos, de pessoas que estavam vivendo uma vida errada, encontrou Jesus e passou a viver uma vida certa. O erro é permanecer no erro. Você não é obrigado a permanecer no erro. Deus te dá a graça de te libertar. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma área que mais precisa de assistência espiritual de Deus na sua vida é a área do seu relacionamento, da sua família. É a área da sua família. É a área conjugal. Ou a sua vida pessoal, como solteiro. Ou mesmo que esteja separado, mas sabe se conter e viver para Deus. Se separou e não teve como evitar, então que você viva para Deus. Busque o conserto diante de Deus. E sirva a Deus em busca da tua salvação em Cristo Jesus. Que assim o Senhor te abençoe, te agracie e te dê uma vida melhor. Seja vigilante em oração. Se desvie do mal. Se desvie de toda aparência do mal. Não pense que você é capaz, que você é capacitado a estar em qualquer ambiente. Não imagine isso, porque você não é. Satanás conseguiu desviar Eva de uma vida que era uma vida perfeita. Você sabe entender o que é uma vida perfeita diante de Deus? Assim era a vida de Adão e Eva. Uma vida perfeita, sem pecado algum. Nem conhecimento eles tinham do que era certo e errado. De tão perfeita era a vida deles. E Satanás, com toda a astúcia dele, conseguiu enganar Eva a se desviar da vontade de Deus, a cair na desobediência. E quanto mais nós, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos alerta constantemente, sendo prudente constantemente e nos desviando do mal, da aparência de todo o mal. Se Satanás conseguiu enganar Eva, por que você se acha que ele não vai te enganar? É só você se achar, se considerar e deixar que a arrogância e o orgulho tome conta da sua vida e você passar a ser movido pelos sentimentos e pelas emoções. E entre esses sentimentos e emoções são paixões carnais, pecaminosas, que você acha que está preparado para qualquer armadilha e cilada de Satanás. Quando você se acha que está preparado, é aí que você não está preparado. Seja sempre humilde, buscando a Deus. Senhor, eu preciso de Ti, me dá graça, me dá força, me livra de todo o mal, me livra de toda a cilada do inimigo, de todo o laço de Satanás. Senhor, guarda meus passos, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda meus filhos,
Você tem que estar sempre orando, vigiando em oração. Senhor, eu vou sair, eu vou acular, mas me guarda, me dá discernimento. Espírito Santo, esteja comigo. Você tem que estar sempre assim, vigilante diante de Deus, repreendendo o mal. Senhor, repreendo toda cilada que o inimigo esteja preparando nesse dia contra a minha vida. Seja repreendida em nome de Jesus. Que eu tenha um dia de paz, tranquilidade. Que a minha casa seja uma casa de paz, de tranquilidade. Um lar onde eu me sinta bem, feliz com a minha família. Ore a Deus por isso. Porque não tem tesouro aqui nessa terra maior do que esse. Só a vida eterna é maior do que se ter uma vida de paz e tranquilidade dentro de um lar. Então pense bem, analise bem, meu irmão em Cristo Jesus. Conflitos sempre vai haver. Desentendimento sempre vão acontecer. Isso até se faz necessário para que haja amadurecimento, para que haja discernimento e para que a pessoa seja despertado a ser vigilante na oração, para saber que sem Deus você não pode nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter uma vida com Deus. É por isso que nós temos que estarmos sempre examinando as Escrituras de maneira criteriosa, para nós aprendermos, como nós estamos aqui aprendendo com esse assunto tão delicado que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele mesmo sendo solteiro, mas ele traz a opinião dele, ele traz aqui a vontade de Deus. Cabe a cada um de nós analisarmos e não considerar que somos tão fortes, tão capacitados para enfrentar o inimigo tão astucioso quanto Satanás. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege. Não é a nossa força. A palavra de Deus diz, não é pela força do nosso braço, mas é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos vivos. Nossos inimigos já nos teriam destruído há muito tempo, mas o Senhor tem sido misericordioso para contigo, para com a tua vida. Então, seja agradecido a Deus. Viva uma vida separada para Deus. Sempre que você puder, esteja na casa do Senhor. E se você está afastado, retorne enquanto há tempo, porque a porta está se fechando. A porta da graça está se fechando. Olha os acontecimentos. Olha o que os cientistas estão aí mostrando para o mundo inteiro. Uma mudança no Sol, uma reação no Sol, que pode atingir a Terra e causar danos aí irreparáveis. Olha o que aconteceu ali no Havaí. Os cientistas disseram que aquele fogo não foi um fogo comum, porque o fogo comum não iria derreter os vidros dos carros e derreter os carros da maneira como aconteceu. Isso são palavras de cientistas. Contra fatos não existe argumento. O Sol está mudando, soltando radiações como nunca aconteceu. E os satélites da NASA estão lá, vigiando o Sol e vendo que ele está soltando uma reação. E se isso atingir a Terra, vai atingir todo o sistema eletrônico da Terra. Imagine a tragédia que isso vai acontecer. Se isso vier a acontecer, como diz o cientista, se essa reação atingir a Terra, o Sol está mudando. São sinais. Jesus disse, haverá sinais nos céus e na terra, antes da vinda dele. Até hoje os cientistas não sabem explicar como é que aquilo aconteceu no Havaí. Como é que aqueles carros foram derretidos por aquele fogo?
De tal forma, não foi uma coisa comum. Isso eles têm plena convicção e concordância entre eles, que não foi uma coisa comum. Não foi uma coisa natural. Não foi um fogo natural que derreteu aqueles carros, derreteu aqueles vidros. Havia carros blindados e os vidros foram derretidos. As pessoas se salvaram porque se jogaram no mar. Pode acontecer em qualquer parte do mundo? Pode. São sinais nos céus e na terra, nos advertindo que Jesus está chegando, está voltando para buscar os que são dele. Então seja um deles, entregue a sua vida a Jesus. Desapegue das coisas deste mundo, desapegue do pecado, se afaste de tudo aquilo que impede você ter uma comunhão irrepreensível diante de Deus. Faça tudo para viver uma vida simples diante de Deus, em comunhão com Deus. Busque salvar a tua alma em Cristo Jesus. Busque a vida eterna em Cristo Jesus. Busque essa vida eterna que você encontra nas Escrituras. Examina essas Escrituras com critério, com objetivo de vida eterna para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. As coisas só vão de mal a pior. Não vá pensar que vai acontecer daqui para frente coisas boas, que não vai não. Vai chegar o tempo que a palavra de Deus diz que as mulheres que geraram filhos, elas vão desejar nunca na vida ter gerado um filho. Agora imagine, o que se pode imaginar que vai causar isso? Ao ponto de uma mãe, todas as mães na terra que tenham filhos, de ter desejado, de nunca ter amamentado um filho. Alguma coisa de tão ruim vai acontecer, que vai atingir os filhos, que vai atingir as crianças. E o desespero vai ser grande na vida dessas mães. Então qual é a solução? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida a Jesus enquanto há tempo, porque a porta da graça está para se fechar. Você está sendo avisado. Você acredita se quiser, você aceita se quiser. Noé pregou 120 anos. Quem acreditou, a família dele entrou na arca, foi salvo. Jó foi preservado da destruição de Sodoma e Gomorra com as suas 2 filhas, porque obedeceram ao anjo do Senhor. A esposa dele não obedeceu, virou uma estátua de sal, porque Deus não queria testemunha da ira dele quando estivesse sendo derramada sobre aquelas 2 cidades. E a ira de Deus vai ser derramada sobre essa face dessa terra. E nós não queremos estar aqui. E o único escape que nós temos é estar em Jesus Cristo. Então esteja em Jesus, para que onde ele estiver, você esteja também. E nesse período Jesus não vai estar na terra. Então se você estiver em Jesus, você também não vai estar nessa terra. Aí você vai ser livre das consequências, das desgraças que está para acontecer. Ah, o Senhor está falando isso para nos causar medo. Não, não é para causar medo não. É para causar temor na tua vida. Temor. Para que você tenha o temor de Deus. Porque a justiça de Deus está chegando sobre a face da terra e sobre toda a humanidade, que tem zombado dele, que tem escarnecido dele, que tem desprezado a palavra dele, que tem perseguido os filhos dele, os cristãos, os ungidos dele, os pastores, os servos de Deus. Os filhos de Deus têm sido perseguidos por uma geração incrédula, por um povo que não quer nenhum compromisso com Deus, a não ser com a sua vida carnal, pecaminosa. Então, vão pagar o preço. A justiça de Deus. Deus é justo. A justiça dele vai ser derramada. Então, se contém. Como diz o apóstolo Paulo, se você não pode se conter, então se case. Viva uma vida séria com a tua família. Reservado para a tua família. Preserve a tua família. Se preserve. Não ache que você esteja preparado para estar em tudo que é lugar.
que há muitos lugares que você não está preparado para estar. Você vai a primeira vez, não acontece nada. Vai a segunda vez, não acontece nada. Mas ali o inimigo está observando. De uma hora para outra, ele lança as ciladas e a armadilha dele contra você. E se você estiver num momento frágil da sua vida, é ali que ele consegue te laçar. Então, se fortaleça, se cuide, se preserve. Uma vida com Deus, separada para Deus. Estando sempre na igreja, servindo ao Senhor. Cuidando das suas responsabilidades, trabalhando, cuidando da tua família, cuidando da tua vida espiritual, vigiando em oração. Que o Senhor assim te abençoe. Que o Senhor te dê graça. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua família, guardando e livrando de todo o mal que há nesse mundo, no nome de Jesus. O Senhor seja contigo, Deus te abençoe. Deus abençoe Israel e Jerusalém. Guarde e proteja, conforme a palavra dele. Ele é o guarda de Israel. Que todos os inimigos de Israel sejam envergonhados no nome de Jesus. E todos que se levantam contra o povo de Deus, a igreja do Senhor, também sejam envergonhados. Sejam envergonhados. A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra os meus ungidos. Então que o ai do Senhor caia sobre eles, no nome de Jesus. Que todo plano diabólico, satânico, das trevas, dos principados, das potestades, dos príncipes das trevas desse século, planejado contra a igreja, contra o povo de Deus, caiam por terra, sejam envergonhados, sejam frustrados. Que esses planos sejam embaraçados, confundidos na autoridade que há no nome de Jesus. E o Senhor guarde e proteja o que são deles na face dessa terra, até o dia da vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Fique em paz, fica com Deus. Guarde e se preserve. Busca o Senhor enquanto há tempo, para que a tua vida seja salva em Cristo Jesus. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.